Policial militar, você já foi desacatado ou ofendido em alguma ocorrência? Ameaçado? Então essa dica é pra você, fica até o final do vídeo. Já é a terceira consulta que eu faço em um mês com um policial militar, que ele acaba, por desconhecimento, ele acaba perdendo a condição de responsabilizar aquele abordado, aquele indivíduo que o ofendeu, que o desacatou na ocorrência. Ele deixou de observar algo muito simples que eu vou passar agora para você. Para contextualizar, eu vou te contar o último exemplo do que eu peguei com um policial militar. O policial militar e seu parceiro, junto com o apoio de outras equipes, eles abordaram um indivíduo depois de um acompanhamento de mais de 20 minutos, visivelmente embriagado, advogado, e durante a abordagem, tudo filmado, o condutor, além de visivelmente embriagado, desacatou a equipe, desacatou o tenente, desacatou o sargento, desacatou os policiais militares, desacatou até mesmo os policiais civis na delegacia. Injuriou os policiais, ofendeu com os mais variados tipos de xingamentos e ainda ameaçou os policiais. Chegando na delegacia, foi feito o BO, foi feito o BOPC, foi feito o BOPM pelos policiais, só que, vê se isso nunca aconteceu com você, o delegado justificou, ele praticamente fez uma defesa para o abordado, entendendo que não houve desacato, né? E também entendendo que não houve embriaguez ao volante, que não ficou comprovado, o indivíduo não quis fazer o etilômetro, não quis fazer o exame clínico, e o delegado meio que passou um pano master e acabou não fazendo essas tipificações de crime. Bem, em se contratando um advogado, é possível ainda dar uma forçada junto ao Ministério Público, até mesmo à delegacia, para tentar fazer o indivíduo pagar pelos esses dois crimes, pela embriaguez e pelo desacato. Mas ainda assim é um pouco difícil. O delegado fundamentou bem, meio que fez uma defesa para o abordado, mas fica difícil responsabilizar ele por esses crimes de embriaguez e desacato, que são crimes de ação penal pública incondicionada, que a própria administração, a própria justiça, né, o próprio Ministério Público, de ofício tocaria esse processo para frente. Mas ainda assim sobraram dois crimes no BOPC, extremamente comprovados, extremamente tipificados, com testemunha e todo necessário para punir o indivíduo, que era a injúria e a ameaça. Aí o policial me procurou, né, tentando ver sobre uma possível ação civil, né, para responsabilização pecuniária do abordado, e para dar prosseguimento, né, e para, na verdade, descobrir como é que estava a situação criminal do indivíduo com relação aos crimes de injúria e ameaça. E foi aí que eu vi que ele perdeu a oportunidade de punir o abordado. E por que isso? O policial ele entra na delegacia, ele vai ser ouvido, muitas vezes o delegado ele não sabe a tipificação que vai fazer e já ouve o policial. E no final do depoimento, depois que encerra todo o BO, o policial sai da delegacia, né, leva uma cópia do BO, e no final ele vê uma condicionante que ele muitas vezes acaba esquecendo, ou muitas vezes não foi orientado de como proceder. Está escrito assim: vítima orientada sobre o prazo decadencial de 6 meses para representação ou para apresentação de queixa-crime. E o policial perde esse prazo. No exemplo que eu estou dando, já fazia mais de um ano que a situação, que a ocorrência tinha acontecido. E por conta disso, desse prazo decadencial de 6 meses para oferecer a representação ou a queixa-crime, o indivíduo ele foi inocentado. Na verdade, foi extinta a punibilidade dele porque o policial não o representou e não ofereceu queixa-crime. Ah, doutor, o que seria isso? Oferecer representação? O que é isso? Eu tenho que fazer algum documento? Não, é mais fácil do que isso. Pode sim apresentar um documento, você pode contratar um advogado que vai fazer uma representação bem fundamentada para tentar punir o indivíduo. Mas você pode simplesmente ir na delegacia que você registrou o BO um outro dia, provavelmente muitas vezes eles não vão querer fazer na hora do flagrante, mas se você fizer no seu próprio termo de oitiva, você fala assim: eu desejo representar. Ele tem que colocar. Mas se você acabar esquecendo tudo, no outro dia, no seu próximo serviço, você pega aquele BO, pega aquele número de BO, vai na delegacia que você registrou o BO, se for uma central de flagrante, vai para o DP responsável pelos inquéritos, chega lá e fala para o policial civil: olha, eu vim representar um BO. Aí ele vai te levar até a seção responsável, vai sentar lá e você vai simplesmente dizer: desejo representar. É só isso, representação é só isso. Você dizer que quer representar. É somente isso. Como o crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação, quando você fizer esse detalhe simples, dentro do prazo de 6 meses, a ação penal, o inquérito vai começar a correr
em desfavor daquele abordado que te ameaçou. Isso é para o crime de ameaça, que é condicionado à representação. Agora, nos crimes contra a honra, que nós estamos falando de calúnia, difamação e injúria, o procedimento é um pouco diferente. Exige um advogado. Registrar aquele BO na ocorrência normal, no calor dos momentos, você depois vai procurar um advogado da sua confiança, vai explicar a situação para ele, vai levar o BO e vai pedir para ele fazer uma queixa-crime. Como esses crimes contra a honra que eu citei são crimes de ação penal privada, exige-se uma queixa-crime particular. A contratação de um advogado precisa de um advogado, é obrigatório de um advogado ir lá e pedir de repente mais diligências na delegacia ou já fazer o papel, entre aspas, do Ministério Público, né? Protocolando uma queixa-crime diretamente no tribunal e o seu advogado vai fazer o papel do Ministério Público nessa acusação, nesta denúncia que se chama queixa-crime em desfavor do abordado que te injuriou, difamou ou te caluniou. Assim como o crime de ameaça, você tem um prazo decadencial de 6 meses a contar da data que você sabe quem é o autor da ofensa, da ameaça, da injúria, da difamação, para oferecer a queixa-crime ou a representação. Se você não fizer isso, o indivíduo será inocentado pela extinção da punibilidade. Ele não pode mais ser processado criminalmente por esses fatos. E você, policial militar, você sabia desses detalhes no BOPC? Desse prazo decadencial de 6 meses nos crimes de ameaça, nos crimes contra a honra? Você sabia como proceder? Deixa aqui o seu comentário que eu vou adorar saber o que você acha sobre o assunto. Forte abraço. Até mais.